Vamos lá então, Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. Diz assim a palavra: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Com a chegada da pandemia, além de um grande número de mortos, além do medo que invadiu o coração de muitos, além de um grande e excessivo número de empresas que fecharam, além de muitas notícias ruins, a gente foi surpreendido por mais uma notícia muito dura. O aumento de divórcios aumentou muito. E não foi pouco, não. Nos 3 primeiros meses da pandemia, o número de divórcios diminuiu. Poucos divórcios aconteceram. Mas depois dos 3 primeiros meses, então esse número se elevou absurdamente. Ele não recompôs, ele aumentou absurdamente e o número foi elevado demais. Depois de uma redução do número de separação, houve um aumento de 54% do número de divórcios nos meses posteriores, relacionados ao ano anterior. Ou seja, isso traz muitas reflexões. Aliás, diz que, uma notícia que eu li sobre isso, diz que de acordo com os dados do Google, as pesquisas relacionadas a divórcio cresceram. A palavra divórcio online teve uma busca 1.100% maior. Tem muita gente pensando em largar. Tem muita gente pensando em deixar o cônjuge para trás. Tem muita gente que não está desfrutando desse momento. Então isso me faz pensar que, primeiro, um divórcio não acontece de repente. O divórcio é a junção de muitos problemas, mas esses problemas se intensificaram, talvez com as pessoas mais tempo dentro de casa. Porque o que a pandemia fez? A pandemia fez com que a família tivesse mais tempo dentro de casa. E isso que deveria ser um motivo gerador de união, gerador de parceria, gerador de comunhão, gerador de alegria, se tornou um problema. De repente as famílias tiveram que se ver juntas dentro de casa e não sabiam como lidar com isso. Alguns anos atrás, me chamou muito a atenção quando, eu não sei se foi num culto ecumênico onde eu estava presente, mas um padre dizia exatamente isso. Ele falava: olha, certa vez na minha paróquia, eu reparei que tinha uma irmã que todo dia à tarde ia para a paróquia. Ela ia limpar, ela ia arrumar as cadeiras, ela ia inventar coisa para fazer, até quando não tinha coisa para fazer. E aí algumas pessoas
falavam, você viu que bênção a irmã? A irmã fulana vem todo dia na paróquia, ela tem um cuidado, um zelo com as coisas de Deus. E ele ficou olhando e falou assim, meu Deus, eu estou preocupado. Porque ela tem casa, ela tem família, ela tem filhos, ela tem marido. Mas ela chega aqui no começo da tarde, ela sai no final da noite, e a vida familiar dessa mulher, como é que fica? Ela se envolve em todas as atividades da igreja, ela faz tudo aqui, ela vive mais dentro da igreja do que na sua própria casa. Então ele procurou essa mulher um dia e falou assim, olha, eu não quero mais que você venha na igreja. A mulher ficou assustada, falou, o que eu fiz? Eu errei, eu fiz alguma coisa errada? Me fala que eu melhoro. Ele falou, não, eu não quero que você venha aqui porque você tem família. E você tem que cuidar da sua família. Então essa mulher, já com os olhos cheios de lágrima, ela disse, eu venho para cá para fugir da minha família. Porque o meu ambiente familiar é terrível, eu não quero ficar na minha casa. Mas de repente chega um momento em que todo mundo precisa ficar em casa. Em que as pessoas elas precisam se encontrar em casa. E essa pandemia ela acelerou processos, porque tem gente que já estava pensando em não dar continuidade ao casamento e de repente rompeu. O acúmulo de notícias ruins, de reações de pânico, de ansiedade, de uma convivência mais intensa, das pressões pelas aulas online. Você que é pai e mãe, você sabe o que virou esse negócio de aula online? Você que é professor, professora, você sabe a loucura que virou esse negócio de aula online? E aí as mães estão desesperadas porque elas tentam acompanhar os filhos na matéria, os pais tentam acompanhar e falam, não dá, não lembro mais como que faz esse negócio. E aí de repente tem prova, e aí quando você vê seu filho já não sabe muita coisa, vira aquela loucura, aquela confusão dentro de casa. Aí tem gente surtando. Tem professor já no Rivotril. Tomando uns calmantes, tarja preta aí. Tem gente adiantando a aposentadoria. Né? Tem irmã aqui que nessa fase está nadando de braçada. Já entrou na aposentadoria e não volta mais para a escola. Eu estou brincando, mas a gente sabe que as casas viraram um negócio difícil. Filhos surtando porque não podem sair de casa. Pais surtando porque tem que tomar todo cuidado porque tem o vô que mora em casa, a avó que mora em casa. Aquela loucura toda, e isso gera um desgaste terrível. E eu creio que muitas dessas questões, elas se manifestam pelo descuidado e pela falta de conhecimento das bases de relações familiares propostas pela palavra. Porque a Bíblia nos propõe relações familiares que nós precisamos trazer à compreensão. As pessoas estão perdendo a referência divina das relações familiares. Estão perdendo o rumo por falta de conhecimento. Lá em Oséias capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E quando a gente não conhece aquilo que é vontade de Deus para a nossa casa e para a nossa família, a gente vê a nossa família ruim. E eu quero dizer para vocês que não precisa ser assim. Eu quero propor um olhar cuidadoso para que a gente venha compreender as razões da família. E eu escolhi esse texto porque esse texto é o início de tudo. Esse texto nos fala sobre o início, por que Deus ele intentou formar a família, por que Deus desejou formar a família, por que Deus, esse ambiente familiar, ele pode ser uma bênção maravilhosa. A gente pode ver esse ambiente se transformar num ambiente de festa, de vida, de alegria. A nossa casa ela se transforma em um porto seguro. As coisas podem ser diferentes. Eu gostaria de trazer então algumas reflexões a partir desse texto. E a primeira reflexão é: compreenda o propósito da família. Nós precisamos buscar agora uma compreensão genuína e bíblica do propósito da existência da família. Porque o texto diz que Deus criou o homem e percebeu que não havia alguém que lhe correspondesse.
Uma tradução, eu busquei algumas traduções da palavra hebraica em questão, e uma tradução ele não encontrou alguém adequado para ele. Adequado é aquilo que está em perfeita conformidade com algo, é aquilo que se adapta, é aquilo que é ajustável. E quando Deus criou Adão, e ali estava tudo, uma vida cheia de afazeres, porque Adão ele tinha que dar nomes aos animais. E eu fico imaginando Adão dando nome para os animais. Devia ser um negócio muito difícil. Porque Adão começa e fala assim, esse aqui vai ser a vaca. Aí passa do lado, aí fala assim, esse aqui é igual, é vaca de novo. Ele não percebeu os detalhes, porque o homem não percebe detalhe, né? Tem 2 vacas. Aí Deus olhou e falou assim, não. Né? Não. Aí ele olhou e falou assim, a girafa. Mas por que 2 girafas? Não percebeu os detalhes. Aí Deus falou assim, ele está precisando de alguém que lhe auxilie. Precisa de alguém que ajude. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente tinha um cachorrinho vira-lata, a cadelinha vira-lata, e um dia essa cadelinha voltou grávida para casa. E aí chegou o dia dos filhotinhos. E aí nasceu um monte de filhotinhos, não lembro quantos filhotinhos, 8, 7, 8, né? E aí 8 filhotinhos, e aí foi meu pai ajudar a alimentar os filhotes. Aí meu pai pegava uma madeirinha que ele comprou, e ele colocava na boca de um filhotinho, aí colocava o filhotinho no meio de todo mundo, aí pegava de novo, aí amamentava o outro, aí pegava o mesmo, amamentava, aí depois pegava o outro, e aí daqui a pouco tinha um que comeu um monte, e tinha outro que não tinha se alimentado nada. Porque homem é assim que funciona, né? Homem às vezes é confuso, homem não sabe fazer, não concorda, tá, gente? Eu vou falando assim, não é assim, eu estou falando de mim, né? Essa semana a Cris me ligou. A Cris me ligou e falou assim, pastor, me disseram que a porta da igreja está escancarada. Eu falei, como, Cris? Está escancarado. Eu falei, deixa eu correr para lá. Aí eu cheguei aqui, fui ver a câmera. Assisti nas câmeras. Falei, quem que deixou essa porta escancarada? Quem foi que abriu essa porta e deixou escancarada? Ainda bem que eu não cheguei bravo. Aí eu fui ver as câmeras. Saí daqui na hora do almoço, junto com o Serginho. Olhamos ali a outra porta, que trocou a porta, colocou uma porta nova. Viramos as costas e fomos embora. E eu deixei a porta escancarada. É assim que funciona. Eu acho que a culpa é do Sérgio. Eu tenho essa desconfiança. Eu fiquei olhando na câmera e falei, acho que foi o Sérgio que tirou minha atenção. Mas deixei a porta escancarada. Bendito seja Deus que ninguém mexeu. E ainda uma moça que veio colocar a roupa no varal, conhecia a Cris, ligou para a Cris e falou, tem uma porta aberta aqui. A moça entrou por toda a igreja para ver se tinha alguém, não tinha ninguém. Porque o homem faz coisa assim. Aí tem homem falando assim, não é só o senhor, pastor. Tem alguns. Adão eu imagino, eu estou me imaginando em Adão. E aí Deus olha e fala assim, não, tem que ter alguém para ajudar, tem que ter alguém para auxiliar, porque o negócio está muito bagunçado aqui. Aí Deus cria a mulher, e aí quando a mulher cria, ela fala assim, bom, essa é a vaca, mas esse aqui não é igual, esse aqui é diferente, é o marido dela, é o boi. Porque quando Deus cria a mulher, a ideia da criação da mulher não é para que ela seja subjugada, não é para que ela seja procriadora, não é para que ela seja alguém inferior, não é para que ela seja alguém que apenas sirva, mas é para que ela venha complementar, para que ela venha completar, para que ela venha auxiliar, para que ela venha ajudar, para que ela venha corresponder, para que ela faça uma parceria. Para que juntos a gente chegue longe, para que juntos a gente vá adiante, para que juntos as coisas aconteçam na vida. Porque casamento é parceria.
Casamento é caminhada conjunta. Eu costumo dizer, o casamento ele faz sentido quando todo mundo cresce, porque quando uma pessoa só cresce no casamento e o outro fica para trás, esse casamento não é saudável. O casamento ele eleva o outro, o marido coloca a mulher num lugar alto, a mulher coloca o marido num lugar alto, e quanto mais eles vão se colocando e exaltando um ao outro, mais felizes eles são. Eu costumo dizer nos casamentos, se você quer ser feliz no casamento, faça o outro feliz. Porque quanto mais feliz o outro for, mais ele vai ter condição de te fazer feliz. Casamento é isso. Mas não é isso que nós temos visto. No meio de uma pandemia, ao invés de fortalecer os relacionamentos, porque agora temos mais tempo juntos em casa, em vez de ajustar, de adaptar, nós estamos presenciando um número ainda maior de rompimentos. Não estamos como sociedade entendendo alguma coisa. Tem alguma coisa errada que a gente não está entendendo. Tem alguma coisa errada que a gente não está percebendo. Atenção, homens. Mulher não é alguém com quem você casa para subjugar. É companheira, é parceira, é complemento, é um novo olhar. Você deve... Falou, não, ela está ganhando mais que eu. Eu falei, isso não é ótimo? É ótimo. É não, porque agora ela quer mandar em casa também. Por que vocês não dividem tudo? Vocês entendem essa compreensão que às vezes a gente tem? Eu quero que minha esposa ganhe muito mais que eu. Eu me aposento mais cedo? Vou jogar gamão na pracinha? Não. Ué, que bênção. Que bênção é que o outro esteja erguido. Que bênção é que o outro tenha sucesso. Que bênção é que o outro esteja bem nas suas relações profissionais. Que bênção é que o outro esteja bem nas suas relações pessoais. Isso é importante numa relação. Eu conheço homens que não deixam suas esposas trabalharem e mal as deixam sair de casa, são donos delas. Elas são pequenas, medrosas, não crescem na vida, se sentem inúteis, carregam um vazio dentro de si e são loucas às vezes pela separação. E o homem quer lá deixar ela dentro de casa para que ele não a perca. Porque vai que ela sai de casa e encontra alguém, se apaixona por alguém e me larga. Sabia que tem um monte de homem que pensa isso? Tem homens que não querem que suas esposas trabalhem. E não querem que as suas esposas trabalhem, porque se elas trabalharem, vão conhecer outras pessoas. E vai que conheça alguém melhor que eu. Isso é muito pequeno. E sabe o que isso acontece? Vai gerando mulheres insatisfeitas, tristes, que na primeira oportunidade vão abandonar. Quando elas acharem uma possibilidade, elas abandonam. E elas vão querer viver a vida delas, porque até agora elas foram acorrentadas. Mas por um outro lado, atenção mulheres. Atenção mulheres, porque homem não é alguém com quem você casa para mandar, humilhar, ficar comparando com o Rodrigo Wilber. Né? Tá vendo? Olha o que ele faz. Ele cozinha e ainda conserta. Porque tem mulher que casa e manda. Já viu mulher mandona? Mulher mandona é muito chata. Ela quer mandar em tudo, ela quer dizer como tem que ser tudo. O homem, assim, é como se ele estivesse lá só para fazer parte, para marcar presença. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, por quê? Porque diante do olhar bíblico não deve ser assim. Mulher não é aquela que manda, mulher não é aquela que fica humilhando, falando mal do seu marido. Talvez uma irmã que eu conheci falava assim, não, porque eu fui num culto uma vez, e o cara estava ministrando louvor. E eu estava do lado da esposa dele, não conhecia ela, mas ele ministrando louvor e ela do lado dizendo assim, não é nada disso. O cara ministrando louvor, a esposa do lado da moça, e aí, não é nada disso, viu? Em casa ele não é assim não. Em casa ele não é essa bênção, não. Ficou praguejando contra o marido o culto inteiro.
Aí você pode pensar, pastor, mas talvez em casa não seja tudo bem, mas você vai ficar praguejando para alguém que você nem conhece. Que tipo de esposa é essa? Que tipo de esposa é essa que fica falando mal do marido, quando deveria elevar o marido, abençoar o marido e ser um instrumento de bênção? Eu conheço homens que se sentem pequenos, impotentes, verdadeiros pau-mandados, como se diz por aí. Gente que não tem vontade própria, não podem discordar, não podem expressar suas vontades, senão suas esposas os expõem. Fazem escândalos por nada, expõem eles a situações humilhantes. E tudo que eles querem é uma mulher que os valorize. E a Bíblia vai dizer que Deus criou para que um auxilie o outro, para que o outro auxilie um, para que eles caminhem juntos até o fim. E quando Deus cria, olha o sentimento de Adão, ele olha para tudo aquilo e fala assim, essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Ele nem tinha pai e mãe, talvez ele estava vendo os animais ali procriando, nem tinha pai e mãe, mas fazia, esse aqui vai deixar, quando tiver a cria, vai deixar para se unir a outra mulher, para que eles sejam uma família, porque esse negócio é muito legal. O sentimento de Adão é muito bom, porque Adão, na hora que ele vê isso, ele vê que ele tem uma correspondente, ele vê que tem alguém para caminhar com ele, ele fala assim, meu Deus, é assim que eu quero viver até o fim da vida. É assim que eu quero viver até o fim da vida. E que isso se estenda nas gerações posteriores, porque assim, meu filho vai nascer, então que ele deixe a mim e a mãe dele, ele se una à mulher dele, e que eles sejam uma só carne e tenham a vida deles, porque isso é muito legal. Lembrem-se disso, mulheres, homens gostam de reconhecimento. A hora que seu marido, ele trocar a lâmpada da sua casa, fala assim para ele, nossa, você faz bem isso, né? Gente, ele vai ficar assim, dá uma moral para ele. Ele pintou a parede e fala assim, nossa, melhor que um pintor, hein? Assim, tá tudo cheio de mancha, né? Mas fala assim, pô, pinta melhor que um pintor. Parabéns. Irmãos, mulheres amam elogio. Homem não gosta de elogio. Homem adora elogio. Jesus amado. Homem, qualquer coisa que faz, ele fica mostrando. Você viu o que eu fiz? Mexi nisso, mexi naquilo outro. Aí vai falar, tá. Pô, tá é brincadeira, né? Falar, muito bem. Nossa, onde você aprendeu a fazer isso? Dá uma moral para ele. E assim, homens, mulheres adoram elogios. Adoram elogios. Elogiem suas esposas. A hora que você chega em casa e aparece ela com um prato novo, ela aprendeu a cozinhar e fez um prato novo, fala assim, olha o que eu fiz. Aí você olha e fala assim, que é isso? Mas, não, eu fiz para você. Sabe, elogia. Nossa, que deve estar uma delícia, porque pela cara está maravilhoso. Aí você dá aquela mastigada, está sem sal, né? Abre um sorriso de canto e fala, né? Parecendo... Aí a hora que ela virar as costas, põe um salzinho lá. Tem um pastor amigo meu que ele foi numa visita. E a hora que ele chegou, a senhora estava na visita e ofereceu para ele um café. E ele pegou a xicrinha de café e ele experimentou o café. Na hora que ele experimentou o café, ele falou, cara, estava intomável aquele café. Eu falei assim, pensa num café ruim, eu nunca tinha tomado um café tão ruim na minha vida. Aí ele colocou o café ali em cima e ficou conversando. Ela falou assim, eu vou pegar uma bolachinha para você. Ela levantou, saiu para pegar a bolacha na cozinha. A hora que ela saiu, ele estava sentado com a janela para trás e o jardim. Ele pegou o café e fez assim, vum! Só que no que ele pegou a xícara, ela não estava vinculada ao negocinho de segurar lá, a asinha. Aí na hora que ele fez assim, a xícara voou fora. Ele falou, eu não tinha o que fazer.
A hora que ela chegou, tive que explicar para ela que eu queria jogar o café fora e a xícara foi junto. Né? Porque ele não queria falar que o café não estava tão gostoso. Então assim, dá aquele sorrisinho de canto, dá uma acertadinha se for possível. Né? Fala que tá bom, que você vai ajudar na próxima vez, se é tão ruim assim, você vai ajudar na próxima vez. Fala assim, vamos ajudar, vamos fazer de novo. Ficou maravilhoso, assim, pela primeira vez está muito bom. Não está adequado, né? Não está adequado, mas já está muito bom. Vamos fazer de novo. Vamos fazer uma segunda vez que eu tenho certeza que vai ficar melhor. Vai dar para a gente pelo menos comer. Por quê? Porque às vezes é assim. A gente precisa ser cuidadoso. Porque por trás daquilo que está sendo realizado, tem desejos. E quem faz tem o desejo de receber o reconhecimento. Assim é o casamento. Casamento é parceria. Casamento é construção. Casamento é lugar de dividir. Eu conheci um casal novo, recém-casados. Eles tinham 2 anos de casado, mas eles já estavam falando em separação. Porque ele não conversava com ela. Pastor, eu chego em casa, ele está lá sentado no sofá, aí eu conto o que aconteceu no meu dia, ele fica olhando e fala, legal. Aí eu falei, como é que foi seu dia? Foi bom. Ela falou assim, me dava uma angústia, porque eu queria conversar com ele e eu não conseguia saber o que ele estava pensando. Às vezes eu falo assim, você está gostando? Ele fala assim, não, está tudo certo. Ele fala assim, mas está gostando, não está gostando? Não, está tudo certo. E eu não sabia o que ele sentia, eu não sabia o que ele pensava, eu não quero mais ficar com ele. Aí um dia ele veio conversar e falou assim, eu só não gosto de falar. Eu falei, irmão, o não gostar de falar está custando seu casamento. E aí, no fim das contas, o casal separou. Porque não havia comunicação. Fale com o cônjuge, diga o que você está sentindo, diga o que você está pensando, ouça a opinião, pergunte o que ele acha. Porque Deus deixou claro a razão para criar a mulher, Deus deixou claro que o casamento é uma ideia dele, Deus quer abençoar você através da sua família, Deus quer trazer para você uma família comunicativa, uma família que se expressa, uma família que não tem milindres, que não tem dedos, mas que pode ser o que é. A casa, a sua casa, tem que ser o lugar onde você pode ser o que você é. Agora, a maior angústia de muita gente é que chega em casa e não pode ser aquilo que é. Não pode expressar tristeza porque é frescura. Não pode expressar medo porque é medrosa. Não pode expressar nada. Não pode expressar alegria porque está sempre achando que é mais do que deveria ser. Não pode nada. Tudo deixa o outro bravo. Você já viu gente que só briga? Tudo briga. Está em cima da geladeira. Briga. Está dentro da geladeira, briga. Um casal que contou uma vez, estava tendo um problema no casamento por causa da margarina, da manteiga. Porque casaram, aí um falava assim, não, a manteiga é dentro da geladeira. Aí eu falei, não, é fora da geladeira, não é dentro da geladeira. É fora. Começou a criar um ambiente ruim por causa da manteiga dentro da geladeira. Por quê? Porque essas coisas acontecem. Nessas a gente tem que conversar, procurar um caminho. Porque não dá para separar por causa de bobagem. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que o casamento, que a família é um propósito. Há um propósito para essa criação. Você é fruto de uma família. Você entrou no mundo por causa de uma família, sabia disso, né? Pastor, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto... Não interessa, você entrou na vida por causa deles e você tem que agradecer a Deus pela vida deles. Por piores que eles sejam, mas me abandonou, mas ele te deu a vida, então você seja grato a Deus pela vida dele. Porque se não fosse por causa dele, você não teria vida. Não, mas minha mãe é terrível, minha mãe me maltrata. Tudo bem, mas seja grato pela vida dela, porque ela te deu vida. E ela te deu aquilo que ela soube te dar. E aquilo que ela não soube te dar, ela não te deu. Então agradeça pelo que você tem. Agradeça pelo que você tem. Segundo lugar, esse texto me faz pensar que eu preciso compreender que a família é o nosso primeiro ministério. Quando
Adão ele percebe a força que tem aquela mulher na vida dele, ele vai dizer assim: deixará o homem seu pai e sua mãe. Porque se você quer ser uma família, você tem que deixar algumas coisas para trás. Deixe seu pai e sua mãe para que você se una, porque agora você vai abraçar algo muito maior. A família é o seu primeiro ministério. Irmão, minha irmã, deixa seu pai, deixa sua mãe, e abrace a sua esposa, e abrace a sua namorada. Irmã, deixe seu pai e sua mãe, e abrace a possibilidade de viver com alguém para o resto da vida e viver bem. Una-se a sua mulher, porque é um ministério maior. A orientação de Deus é que deixemos pai e mãe, as pessoas mais importantes que existem, para estabelecermos algo ainda mais importante: a nossa família. A nossa família. Ela é a prioridade, ela é o nosso primeiro ministério. O pastor Hernandes Dias Lopes já disse que nenhum sucesso justifica o fracasso familiar. Não, estou trabalhando muito para sustentar a minha família. O seu sucesso profissional não justifica o seu fracasso familiar. O primeiro foco de nossos melhores talentos e dons é a família da gente. Ninguém será para o mundo o que não puder ser para os seus. Ninguém será para o mundo o que não puder ser para os seus. Eu sempre termino os casamentos que eu faço dizendo o seguinte: dê à sua esposa a melhor parte de todos os seus dias, e dê ao seu marido a melhor parte de todos os seus dias. Eu sempre termino o casamento com essa frase, porque eu fico pensando que a melhor parte de cada dia a gente tem que viver com o cônjuge. A melhor parte, eu não tenho que viver com meus amigos. Eu chego em casa para contar que bom só foi lá. É um rapaz que, ele é feliz com os amigos. Quando ele está com os amigos, ele é bonzinho, ele trata todo mundo bem, ele abraça todo mundo, ele é amoroso. Mas quando ele está em casa, ele é mal educado, não conversa com ninguém, não sorri. Não tem futuro isso aí. Não tem futuro, porque a melhor parte da minha vida eu vivo na minha casa. Os melhores sorrisos eu tenho com a minha família. Os melhores sorrisos eu tenho que ter com os meus filhos. Os melhores sorrisos eu tenho com o meu cônjuge. Eu não posso ter só tristeza com o meu cônjuge. Eu não posso ter só notícia ruim com o meu cônjuge. Os melhores sorrisos eu tenho que ter dentro da minha casa. Nós gastamos a melhor parte com amigo, com o pessoal do trabalho, gargalhamos na empresa, nos divertimos nos lugares e guardamos o pior para a família. Eu quero dizer uma coisa para você. São sua esposa e filhos, seu marido e filhos, que determinam o seu sucesso. O seu sucesso ele é determinado pela sua esposa e pelos seus filhos. Eles vão dizer se você teve sucesso ou não. É o seu marido e os seus filhos que vão dizer se você teve sucesso ou não. E sabe onde a gente descobre normalmente isso? Em velório. Porque é no velório que o filho chega e fala assim: olha, foi a melhor mãe que eu podia ter. Foi o melhor pai que eu podia ter. Foi a melhor pessoa que podia ter estado na minha vida. E às vezes você pode dizer assim: não foi o melhor pai, não foi a melhor mãe, mas foi tudo aquilo que eu precisava, porque Deus esteve comigo nisso tudo. Sua esposa e filhos determinam seu sucesso ou seu fracasso. John Maxwell, um autor de mais de 60 livros sobre liderança, ele escreveu: sucesso é ter o amor e o respeito das pessoas que estão mais perto de você. Isso é sucesso. Sucesso é ter o respeito e o amor das pessoas que estão mais perto de você. Porque na empresa você é o cara, lá no trabalho você é a mulher que alegra todo mundo, que faz a festa, que quando chega anima o ambiente, mas em casa ninguém quer você perto. Aí não dá. Aí não dá. A gente precisa voltar os nossos olhos para casa e abençoar a nossa família.
elogiar a nossa esposa, elogiar o nosso marido, elogiar o que os outros fazem e criticar menos o que a família faz. Tem gente que por natureza é crítica. Conhece gente assim? Nada tá bom. Aquela tia que toda vez entra na tua casa, nossa, você engordou, hein? Não tem as tias assim? Aquelas tias desagradáveis, né? Ela chega na tua casa e fala, nossa, você não está limpando na tua casa, você está precisando de uma faxineira aqui. Aí você fala, poxa vida, limpei ontem. Aí você não consegue ver nada, e ela está vendo tudo, porque ela é assim, ela quer te criticar. Eu quero dizer para você que tem gente que é crítica. Ignore. Aprenda a lidar com gente difícil. Não fica brigando toda vez pelas mesmas razões. Começa a lidar. Quando chegar aquela tia difícil, fala assim, já sei do que eu vou ter que enfrentar. Então respira fundo, conversa o necessário. E quando você entrar nesses assuntos, sai. Sabe aquela família que toda vez que se reúne tem a hora H, que é aquela hora que tudo vira uma confusão? A hora que chega na hora H vai embora. A hora que você vê assim, agora está chegando aquele momento, o tio está bêbado, a tia já está falando mal da outra, 3, 2, 1, estou indo embora. Porque eu não preciso disso para viver. Eu lembrei, eu coloquei aqui a história do menininho. Tem uma história antiga do menininho que chegou na igreja com a mala. O menino chegou com a mala na igreja. E aí o pastor olhou o menininho com a mala dele, com a mochilinha nas costas, tudo, um monte de coisa. Falou assim, o que você está fazendo com isso? Ele falou assim, não, eu quero me mudar para a igreja. Aí o pastor falou, mas por quê? Você está gostando tanto assim da igreja? Que bênção, né? Que menininho bom, menininho abençoado, esse tão pequeno já quer viver na igreja. Ele falou, não, eu quero viver aqui porque aqui meu pai é bacana. Aqui meu pai me trata bem, aqui meu pai faz carinho em mim, aqui meu pai fala bem de mim. Aqui meu pai me chama sem gritar. Porque lá em casa não dá, não. Eu acho que no fim das contas é isso. A casa é o lugar onde a gente abençoa. A casa é o lugar onde eu não preciso ficar carregando neuroses e brigando com todo mundo porque as coisas não aconteceram do meu jeito. Mulheres não sejam mandonas, homens não sejam dominadores. Tenham tranquilidade. Eu costumo dizer assim, gente dominadora sofre quando casa, porque às vezes casa com gente que é muito tranquila. A primeira crise é a pasta de dente aberta. A segunda crise é a meia na sala. E é isso. E o outro está dizendo para você, seja mais tranquilo. E você está dizendo para o outro, não, faça tudo do meu jeito. Para. Não tem que ser tudo do seu jeito. Aliás, a família vai ser legal quando tudo não for do seu jeito. Assim que a vida é. A vida só é maravilhosa quando tudo não é do seu jeito. Sabe por quê? Porque Deus não se deixa levar pelas suas vontades. Você sabe que tem gente que tem dificuldade de ser cristã por causa disso? Porque Deus não tem nenhuma responsabilidade com as suas vontades pessoais. Deus tem uma responsabilidade com as vontades dele. Ah, mas Deus não fez do jeito que eu queria. Não, porque Ele não tem responsabilidade com a sua vontade e a sua forma. Ele tem responsabilidade com a vontade dele. E a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E terceiro e último lugar, Deus é família. Esse texto me ensina isso. Deus é família. E Deus ama a família. Presta atenção nisso. Deus é família. E Deus ama a família. Deus é trino. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E esse Deus trino é um só Deus a quem nós adoramos. Ele é adorado na figura do Pai, Criador dos céus e da terra. Ele é adorado na figura do Filho, o Filho unigênito que veio ao mundo para morrer a nossa morte. Ele tem a figura do Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Ele é um Deus trino. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. E é maravilhoso isso, sabe por quê? Porque esse texto ele deixa bem claro que Deus é uma família. Porque na criação, quando você olha para o texto, quando você lê o texto que nós lemos aqui agora, você vai ver que Deus vai dizer, quando Deus olha todas as coisas, Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança.
Quando Deus, Criador, lá no Antigo Testamento, está criando todas as coisas, Ele não diz, eu vou fazer. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos quem? Quando você abre a sua Bíblia, lá em João, capítulo 1, o texto vai dizer, no início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. No início de todas as coisas, estava lá não só Deus, mas estava junto com Deus o Verbo, estava com Deus Jesus Cristo. Jesus Cristo não nasceu, Jesus Cristo não passou a existir a partir da sua realidade humana. Jesus Cristo, ele já existia. Jesus Cristo, ele tem uma oração muito interessante que ele vai dizer, no final da sua vida, se eu não me engano, na oração sacerdotal, ele vai dizer, Senhor, restitui a glória que eu tinha antes. Porque eu tinha uma glória, e eu abri mão da minha glória para viver aqui. E agora eu clamo para que o Senhor restitua essa glória. A glória do Filho, a glória daquele que, se ele não estivesse, nada do que foi feito teria sido feito. É o que diz João capítulo 1. Sem ele, nada do que foi feito haveria sido feito. Porque as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus é a palavra criadora, é através, por isso que ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é a palavra. Sem essa palavra criadora, nada teria sido feito. Jesus é a palavra. Ele estava com Deus. E lá, no texto de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem que estava presente na criação? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. De repente Deus olha e fala assim, façamos nós, o homem, a sua imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Por quê? Porque nós somos comunitários e eles devem ser comunitários também. Deus ordena que Adão e Eva tenham filhos, porque para serem a sua imagem e semelhança, eles precisam ser uma família. Tenham filhos. Porque vocês precisam aprender a viver em comunidade. Capítulo 2, Deus criou o homem, ele estava sozinho e Deus disse, não é bom que ele esteja só. Deus inventou de colocar uma mulher no paraíso, para colocar ordem nas coisas, para organizar, para deixar tudo em ordem. Porque assim, Adão estava lá, Adão não sentia falta. Porque a gente não sente falta do que aquilo que a gente não tem. A gente não sente falta do que não tem. Adão, de repente, Deus olhou para Adão e falou assim, Adão não está sentindo falta, mas ele não sabe o que é ter uma mulher do lado. Tem gente que fala que é tribulação. A gente fala assim, Adão estava tão bem lá, Deus falou assim, deixa eu colocar a tribulação na vida de Adão. Não concordo com isso. Se você falar assim, o pastor fala, não, eu não concordo. Eu vou falar, não, eu nego. Eu acho que ele criou a mulher para colocar a ordem no negócio. Porque como que ele ia dar o nome e guardar o nome que deu depois? O homem não consegue fazer isso. A mulher que depois fala, não, esse aqui o nome é tal. Será mesmo que eu dei? Foi o nome? Eu lembro. Eu vi você colocando. O homem não estava demandando, não estava incomodado, mas o próprio Deus viu a necessidade, porque Deus sabe o que é viver em comunidade e criou uma comunidade chamada família. Família é uma ideia de Deus, Deus ama a família. Deus quer abençoar a sua vida através da sua família. E talvez você olhe para dentro hoje e diga assim, pastor, eu não tenho mais uma família. Ou eu tenho a minha família, mas a minha família é incompleta. Alguém morreu, ou houve um divórcio, houve uma separação. Eu quero dizer para você, aquilo que você tem nas mãos hoje, transforma em milagre. Pastor, sou eu e meus filhos. Faça disso um milagre. Abençoe os seus filhos, cuide dos seus filhos. Pastor, eu e meu pai só a minha vida. Ok, seja uma família abençoada com seu pai. Pastor, eu estou sozinho agora.
não tenho mais ninguém. E estou desejando ter alguém na vida. Glória a Deus, vamos começar a orar para que você construa uma família abençoada. Porque família é um projeto de Deus. Valorize a família que você tem. Porque ela é o que você tem. Pastor, mas não é aquilo que eu gostaria que fosse. Não tem problema, porque a família não é uma idealização minha. Ela é uma idealização divina. E eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Deus vai multiplicar e alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixes. Deus vai fazer milagre com o que existe. Pastor, eu tenho um filho, mas esse filho dá um trabalho. Esse filho está nas drogas. Esse filho não obedece. Então tá, eu vou começar a colocar esse filho diante de Deus. Eu vou consagrar esse filho a Deus. Eu vou incansavelmente lutar por esse filho até que esse filho entre no caminho. Porque essa é minha família, é o que eu tenho. E família a gente luta por ela. A gente briga pela família. Dificilmente você vai me ver bravo. Dificilmente. Brigando por causa de alguma coisa. Que eu me lembro assim, brigando mesmo, é meus filhos. É coisa de filho, aí eu brigo. Porque é filho. E por filho a gente briga. Por filho a gente perde a razão. Porque é família. Às vezes a gente até precisa evitar essas coisas. Mas eu quero dizer para você, a família que você tem é tudo que você tem. Valorize o que você tem. Ore pelo que você tem. E consagre a Deus aquilo que você tem. A gente precisa compreender a nossa família pelo olhar divino e não necessariamente pelo que aprendemos com os nossos pais. Porque tem muita gente repetindo na vida do cônjuge aquilo que viu o pai fazendo com a mãe ou a mãe fazendo com o pai. Não deixa o pai ficar sabendo. Não conta para o pai, não conta para a mãe, criando divisões em casa. Não. Mas eu aprendi em casa, era assim. Não, o padrão de Deus é outro. Não me interessa o que foi o padrão dos meus pais. Me interessa qual que é o padrão de Deus para a minha casa. Porque o padrão dos meus pais, eu aproveito algumas coisas. Tem outras que eu não aproveito. Mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que olhar para a palavra e viver de acordo com o padrão divino. Crie novos padrões, faça a diferença, veja diferente. Priorize a sua família, invista nela, tenha boas conversas com a sua família, orem juntos, caminhem com seus filhos, tenha um momento de qualidade com seu cônjuge. Às vezes, todas as noites, nós vamos orar com os nossos filhos. A Luciana uma noite sim, uma noite não, porque ela dorme fora de casa uma noite sim, uma noite não, por causa do trabalho. Quando ela está, eu peço para que ela tenha esse momento com os meninos, senão eu estou lá. E tem noites que a gente fica conversando, até das experiências de vida com Deus, da palavra de Deus. Às vezes a gente fica contando história boba, contando história que acontecia na infância, e eles ficam lá rindo, e eles não querem nem dormir. Você acha que eles não vão lembrar desses momentos? Vão lembrar para sempre. Meu filho fez aniversário um ano retrasado, falei para ele, chama todos os seus amigos que eles vão dormir em casa. Ele pulava de alegria. Gente, foi a pior noite da minha vida. Foi uma das piores, não foi a pior, mas foi uma das piores. Pensa assim, um monte de criança de 8, 9 anos, correndo para lá, gritando, e eu lá, gente, fala baixo, está na hora de dormir. Tentando ser o tiozão legal, né? Gente, eu olhava para o Luciano e falava assim, me lembra de nunca mais fazer isso na minha vida. Ele vai lembrar pro resto da vida. Ele nunca vai esquecer o que a gente fez com eles. Porque assim, tem coisas que ficam. Tem ensinos que ficam, tem palavras que permanecem. Quanta gente que não chega assim, bem que meu pai dizia, bem que minha mãe falava. As frases, elas estão ecoando até hoje. Porque fizeram diferença. Priorize sua família, invista nela. Caminhe com seus filhos, tenha um momento de qualidade com seu cônjuge. Sabe aquele momento assim, que você deita na cama e você começa a contar as coisas que aconteceram no dia a dia? Tem dias que a gente se mata de rir. Pelas bobagens que a gente mesmo fez. Pelas histórias que a gente viu no dia. Tem dias que a gente vai dormir só contando tragédia. Porque casamento é compartilhar. Então acho que a gente precisa fazer isso. Busque tratar os desequilíbrios, resolva as pendências, mas não deixe o barco da sua família sem direção. Entregue seu casamento a Jesus. Entregue seu casamento a Jesus. Entregue sua família a Jesus.
Entregue os seus filhos a Jesus, entregue os seus pais a Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero convidar você, nesse momento, a colocar a sua família diante de Deus. Talvez você esteja dizendo hoje que você até quer uma família, mas que você ainda não teve. Você ainda não teve oportunidade de conhecer alguém. E você gostaria de conhecer alguém de Deus. Comece a orar por isso. Talvez você queira construir uma família e você precise colocá-la diante de Deus agora. Coloque a pessoa diante de Deus. Senhor, eu preciso de um homem de Deus. Eu preciso de uma mulher de Deus. Mas, Pai, em primeiro lugar, eu preciso me tornar um homem de Deus e uma mulher de Deus. Eu quero ser bênção. Eu quero abençoar. Eu quero que as coisas aconteçam na minha vida. Eu quero construir uma abençoada família. Eu quero que a minha família seja um referencial. E não um referencial. Eu quero que seja um referencial para as nações. Eu quero que minha família mude realidade. Coloca diante de Deus. Talvez você já não esteja com a sua família completa. Talvez hoje houve uma separação. Eu quero dizer agora em nome de Jesus, se houve uma separação dura, eu quero pedir para que você ore por você, ore pelos seus filhos, pelos seus pais e inclusive pelo seu cônjuge, que não está mais com você. Abençoe ele em nome de Jesus. Talvez você tenha filho de um outro casamento, adore a Deus porque você tem frutos benditos e abençoe o fruto que teve esse casamento anterior. E agradeça a Deus pela relação que você tem agora. Talvez você chegou diante de Jesus e já estava tudo assim. Talvez o seu casamento esteja por um fio, e eu quero dizer, não desista dele, invista nele, invista em oração, lute, talvez esteja tudo muito difícil, você seja destratada, humilhado, humilhada. Mas coloque diante de Deus, peça para que Deus mude o seu casamento, peça para que Deus mude as relações em nome de Jesus. Chore na presença dEle, clame a Ele, busque a Ele. Mas eu quero dizer para você, abençoe, abra sua boca para abençoar. Profetiza a vida sobre a sua vida, profetiza a vida sobre o seu casamento, profetiza a vida sobre o seu futuro, profetize alegria, profetize uma família para você, profetize alegria na sua família, profetize união na sua família, profetize Jesus na sua família. Senhor, abençoa as famílias aqui representadas. Abençoa as famílias que estão nos ouvindo em suas casas. Abençoa em nome de Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz a tua palavra. Abençoa as famílias financeiramente. Ó Deus, que aquelas famílias que estão passando por um momento de turbulência financeira, que elas possam se encontrar de joelhos todas as noites, buscando a tua graça, as manhãs buscando o teu milagre, e que elas possam experimentar juntas o teu milagre, porque a oração de uma família é poderosa. Ó Deus, abençoe casais que estão repensando, abençoe, ó Deus, os filhos que estão sofrendo, abençoe, ó Deus, pessoas que estão buscando um relacionamento. Ó Deus, e dê a elas a condição e a bênção de construir uma família linda e poderosa diante de Jesus Cristo. Coloca a gente de Deus nessas vidas. Coloca a gente cheia do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo na vida de mulheres. Coloca, ó Deus, mulheres cheias do Espírito Santo na vida de homens, para que sejam uma bênção, para que as famílias sejam uma bênção. Abençoa as nossas casas, abençoa os nossos filhos. E que lá na cruz do Calvário, onde tudo aconteceu, as nossas famílias encontrem a vida em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção.